Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio na jornada de construção do seu conhecimento. Nós vamos falar de novo sobre Excel, dando sequência aí na série de vídeos que eu tenho publicado sobre Excel, onde nós estamos fazendo uma jornada passo a passo, conteúdo por conteúdo, desde o mais básico até o mais avançado, onde eu disponibilizei lá no início, no primeiro episódio, uma planilha, que é essa planilha que vocês veem aqui na tela, onde nós estamos utilizando dela para fazer, né, esse passo a passo, essa série de conteúdos. E além da planilha, você encontra na descrição desse vídeo também um link que vai te levar para a playlist e para os outros vídeos dessa série, onde você encontra também o material de apoio, que é essa planilha que eu já disse, e também ali um PDF, né, um e-book, com introduções, né, conteúdos introdutórios sobre o Excel. No episódio anterior ali dessa jornada, nós vimos um pouco sobre a junção de duas funções, que é o índice mais o CORRESP, para fazer uma espécie de um PROC-V avançado. É uma função que, combinada, você consegue buscar valores dentro de uma matriz, independente de onde está o seu índice, coisa que o PROC-V por si só não consegue fazer. Então, se você ainda não viu esse episódio, veja aí na descrição do vídeo o link que vai te levar para o episódio anterior e também para todo o material que eu já mencionei antes. E sem mais demora, nós vamos continuar aí a nossa jornada. A gente vai para a prática já aqui na planilha e agora nós vamos para a planilha aqui, né, da sequência, que é a 20. Na verdade, ela está fora de ordem porque no episódio anterior eu resolvi inverter a ordem para ficar os conteúdos parecidos juntos. Mas aqui agora então nós estamos na aba 20, que é na sequência da esquerda para a direita, a primeira aba que vem depois da 24, que é onde nós fizemos no último episódio. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha aí com o pessoal que esse conteúdo é totalmente de graça e é para ajudar quem realmente precisa no dia a dia trabalhar com essas funções, tudo mais que a gente está mostrando aqui nessa série. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre soma-Cs, ou também, né, o soma-C, que é uma variação dessas funções. Então eu vou fazer aí o que eu já faço, né, sempre nos episódios, que é trazer uma introdução conceitual, demonstrar algumas coisas que nós já vimos em episódios anteriores, para vocês fazerem essa conexão com o conteúdo que eu vou trazer. E na sequência a gente vai resolver exercícios e fazer essa jornada aqui junto. Então hoje a gente vai sair daqui fazendo aí a utilização da função soma, soma-Cs e também algumas outras funções que vocês vão ver nos exercícios, combinada com essas para trazer um case útil, né, prático do dia a dia que você pode aplicar aí no seu cenário, no seu contexto, na resolução do problema que você tem. Beleza? Vamos adiante. Então a gente vai começar aqui vendo um pouco mais sobre o soma-Cs. Bom, aqui eu deixei aqui uma descrição já, né, que nesse contexto de soma, soma-Cs e soma-C, nós temos três funções semelhantes. Se você abrir ali qualquer célula no Excel e digitar igual soma, você vai ver que aparece uma série de somas ali diferentes. Nesse episódio a gente vai focar no soma, soma-C e soma-Cs, que é esse soma-C, soma-Cs que está aqui embaixo e a própria soma. Qual é a diferença dessas funções, né? Primeiro, vamos relembrar a função soma. Nós temos aqui a nossa função soma, que ela soma um conjunto de parâmetros que você passou para a função, né, como entrada, e te dá um retorno, o resultado dessa soma. Um exemplo nós temos aqui, né, a função soma, selecionando esse intervalo de parâmetros aqui e trazendo para nós o resultado. Então essa função ela pode ser utilizada de várias formas. Você pode, por exemplo, escrever aqui, eu vou fazer na própria fórmula que nós tínhamos aqui. Então quando eu escrevo soma, eu recebo a opção de colocar uma série de parâmetros. Eu poderia fazer individualmente aqui, selecionando um por um. Eu posso combinar também e colocar na soma uma combinação com intervalos diferentes.
né? Não precisa ser exatamente o mesmo. Então, se vocês observarem, eu fiz aqui a soma de novo, deu o mesmo valor de antes, porém eu selecionei intervalos diferentes. Isso pode ser útil quando você tem ali algumas planilhas diferentes ou partes diferentes dentro de uma planilha que você deseja fazer a soma. Então isso pode ser útil no seu dia a dia selecionar separado. Caso contrário, você pode simplesmente fazer igual a soma e selecionar o intervalo que você deseja somar aqui, exatamente como eu fiz. Em alguns casos, quando você tem uma sequência de dados lógica, você consegue utilizar o atalho Alt e igual para sugerir a soma. Então o Excel vai sugerir o conjunto mais próximo do que você está selecionando, ele vai entender que você quer somar. Se observar aqui, se eu colocar um Alt igual aqui, ele vai sugerir para mim a soma da coluna mais próxima à esquerda até o começo do conjunto de dados. Então isso pode ser útil. Se eu tivesse numa tabela no formato long, que é onde aparece cada registro em uma linha, diferente desse que eu estou mostrando aqui, eu poderia fazer a mesma coisa. Alt igual, ele vai sugerir. Observem que aqui ele sugeriu apenas um, porque nessa sequência de dados eu só tenho um valor. Então, dito isso, vamos fazer aqui novamente a soma. Alt igual e pronto. Ele fez a soma de forma rápida e simples. Então, esse conceito de função soma ele é bem tranquilo, né? A gente já viu antes, é uma função simples. Basta passar o parâmetro do que você quer somar. Agora, quando a gente vai para o soma C, o que faz essa função soma C? Se vocês observarem aqui na questão do texto soma mais C, o que isso nos lembra? Nos lembra que nós temos uma função no Excel que é a função C. Se vocês não viram os episódios anteriores, onde a gente viu ali as funções condicionais, a hora de ver isso talvez seja agora. Se você ainda não viu, então pause esse vídeo, procure na série de vídeos o vídeo que a gente fala sobre condicionais e como fazer a função C. A função C ela vai tratar uma determinada condição e retornar um valor se a condição for verdadeira ou outro valor se a condição for falsa. E nesse contexto, o C se refere a condicional, ou seja, eu quero somar se determinada condição for verdadeira. Então nós temos aqui esse exemplo, alguns exemplos nesse caso. Eu tenho aqui a função soma, onde eu estou usando aqui o soma Cs, e esse soma Cs eu estou somando apenas os valores que são menores do que 4. Se a gente olhar nessa série de dados, o que eu tenho menor do que 4 aqui? O 2, o 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5. E a função soma Cs é justamente isso. A gente escreve soma Cs, aí eu passo aqui o primeiro intervalo para essa soma, um intervalo onde eu vou testar os meus critérios. E aí depois eu passo o critério e por último eu posso passar o intervalo aonde eu quero que soma. Mas se o próprio intervalo onde você quer testar os dados for o intervalo que você quer somar, o Excel já faz isso automático, que é esse caso aqui. Eu estou querendo somar os valores dentro dessa série que sejam menores do que 4. Então, dentro dos próprios valores que eu estou testando um a um, eu quero somar somente os que são menores do que 4. Então, dessa forma, o próprio intervalo de critérios onde eu vou testar também é o meu intervalo de somas. Então, o Excel facilita isso e eu posso passar somente uma vez. Se o meu intervalo de soma fosse diferente, ou seja, se eu quisesse testar uma condição nessa linha e fazer a soma na linha de baixo das colunas que sejam equivalentes a esse intervalo, aí a gente utilizaria de forma diferente, que é o exemplo que eu fiz aqui embaixo, onde eu tenho, com base no cabeçalho, eu quero somar os valores que sejam iguais a E. Então tem duas vezes aqui o cabeçalho E, e ele vai somar então esse mais esse, que dá os 18. Nesse caso, eu especifico o intervalo de critérios, especifico o meu critério e especifico o intervalo de soma.
E dessa forma, então, o Excel consegue testar um intervalo e somar em outro intervalo, desde que seja correspondente, né? Nesse caso, ele vai somar na linha de baixo as colunas correspondentes aonde o intervalo filtrado foi selecionado. E essa regra funciona para linhas e colunas, independente, né, do que você quer fazer. Então, o soma faz a soma de todos os valores. O soma C, ele faz a soma se determinada condição for verdadeira. E nós temos então aqui o soma Cs, que é muito parecido com o soma C, porém a diferença do soma Cs para os demais é que o soma Cs ele permite você criar mais de uma condição, ou seja, o S do Cs é de plural para a função C. Isso então quer dizer que a gente vai somar se uma condição for verdadeira e a outra condição também for verdadeira. Então eu posso passar vários intervalos e testar várias condições. E aqui nós temos dois exemplos também, como eu fiz antes. O primeiro exemplo, onde eu estou fazendo agora uma soma, testando se um valor é menor do que 8 e se o valor é maior do que 2. Então observem que, nesse caso, fica invertido aqui os parâmetros da função. Se vocês observarem, primeiro ele pede para mim um intervalo onde eu quero somar. E depois ele traz para mim os intervalos de critérios. É diferente da função soma C, que primeiro eu tenho que informar o intervalo e o critério e por último o intervalo da soma. Então há essa inversão de parâmetros aqui para que você, porque obviamente você pode ter ali muito mais parâmetros para testar, que aqui são infinitos, eu vou colocar critério 1, critério 2, critério 3, critério N. E aí você, então, é mais fácil especificar o primeiro intervalo que você quer somar. E nesse exemplo aqui, ó, nós temos a soma, então, desse mesmo intervalo de números, testando se os próprios números, então eu repito aqui de novo, o intervalo onde eu quero testar os critérios é o mesmo intervalo, desde que os valores sejam menores do que 8, e aí de novo, mais um critério. Além dessa validação, também valida se o número é maior ou igual, maior do que 2 no caso. Então ele vai somar aqui o que tem maior do que 2 e menor do que 8, nós temos aqui 3 e o 4 aqui também. Aí eu já tenho 8, que não é menor do que 8, e assim por diante. E a outra opção do soma Cs também é que eu consigo testar da mesma forma que eu fiz antes aqui, testando o cabeçalho. Eu estou fazendo uma primeira verificação apenas o que é menor do que 8 e também eu estou testando se dentro desse intervalo aqui de cima o cabeçalho ele tem o valor E. Então eu consigo aplicar aí diversas regras utilizando essas funções soma Cs. E aí, obviamente, fica mais prático de você utilizar isso para resolver problemas no dia a dia. E agora, então, a gente precisa praticar esse conhecimento aí nos exercícios. Então, depois de toda essa introdução, de trazer o conceito, é a hora de você pausar aqui o vídeo, toma aí a sua água, resolve os exercícios e, na sequência, a gente vem aqui para fazer a solução desse exercício juntos. Beleza? Até mais! Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a solução do exercício aqui juntos para colocar isso em prática e fixar o que nós aprendemos. E vocês vão ver que essa função ela é útil aí para os casos do dia a dia. Então aqui nós temos um exercício, obviamente todos que eu trouxe aqui nessa série de dados são alguns exemplos de utilização que você pode fazer aí, né? E exemplos práticos, aplicáveis para que você fixe esse conteúdo que a gente apresentou. Então o exercício propõe aqui que a gente faz toda uma contextualização, obviamente, de que você está gerenciando ali um estacionamento onde tem veículos de uma empresa e esse estacionamento você precisa controlar. E aí, nesse caso, você precisa calcular aí, o controle dessas horas de permanência de veículos nesse estacionamento com base ali, né, no quem entra e quem sai,
porém você não pode cobrar o estacionamento dos funcionários. Então a gente vai aplicar alguns conceitos aqui para fazer esse cálculo. A gente já tem, obviamente, aqui uma lista, né, de como se fosse um banco de dados de controle de um estacionamento, onde nós temos as placas dos veículos que entraram no estacionamento aqui nessa planilha. Nós temos aqui, né, uma coluna onde a gente vai fazer uma fórmula, vai fazer uma função aqui para ver se essa placa pertence a algum funcionário e aí marcar aqui sim ou não, que é o que está pedindo aqui. Depois nós temos uns valores aleatórios fictícios aqui de entradas e saídas, né, em formato de hora, e aí nós calculamos aqui a permanência desse veículo, o número de horas que esse veículo ficou ali, e por fim a gente vai utilizar, né, ainda aqui uma função PROC-V para buscar, com base na permanência, o valor da tarifa que precisa pagar, que está em uma outra tabela. Então a gente está cruzando aqui conceitos que a gente já viu antes para resolver esse problema. E por último a gente vai fazer o soma-Cs, obviamente, aqui no final, para poder somar somente se não for funcionários, né? Então a gente vai fazer essa resolução aqui por partes. Então o primeiro passo é utilizar aqui um PROC-V para identificar se essa placa pertence ao funcionário e dizer sim ou não, né, se vai ser funcionário ou não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, lembrando que a gente fez, aprendeu a função PROC-V, não disp e a própria função C. Então já vou começar escrevendo aqui uma função C que eu quero testar C. Então o primeiro teste, eu preciso testar se essa placa ela está naquela tabela de placas dos veículos de funcionários. Então a primeira coisa que eu vou fazer é C, e aí eu vou verificar se a função me retorna um enonDisp. Porém, o enonDisp ele retorna quando não encontra o valor. E se não encontrar o valor, ele não é funcionário. Eu quero testar se é um funcionário. Então eu preciso fazer a inversão do enonDisp. Então eu uso a função não primeiro, não, que vai fazer a inversão do resultado. Então, se não é não disp, ou seja, se não estiver não disponível, quer dizer que é um funcionário. E aí o que eu vou testar aqui no não disp? Eu vou testar, obviamente, um PROC-V, que eu vou fazer a procura, né? Qual é o valor que eu vou procurar? Eu vou procurar pela placa do veículo. Aonde eu quero procurar? Lá na matriz aqui do veículo, né? Dos funcionários. Beleza, eu vou selecionar um intervalo aqui, vou dar um F4 para ele manter fixo quando eu arrastar para as demais células. O terceiro parâmetro é o índice de coluna. Esse índice é qual é a coluna da matriz que eu quero retornar, assim como eu já mostrei para vocês no episódio anterior sobre PROC-V. Como eu selecionei apenas uma coluna, a minha matriz, o meu índice vai ser 1. E aí, por último, eu quero trazer apenas correspondência exata. Eu quero trazer a placa exatamente que corresponde às placas dos funcionários. Feito isso, eu posso utilizar aqui o falso. E aí eu fechei o meu PROC-V, que vai retornar para mim o valor da placa, ou vai retornar um enonDisp. Se ele não retornar um enonDisp, quer dizer que é um funcionário. Então eu fechei ali o parênteses do PROC-V, eu fechei aqui o parênteses do enonDisp e eu fechei aqui agora o parênteses do não. E aí eu estou de volta na função C, que é o meu teste lógico. Se ele não é enonDisp, ou seja, ele é um funcionário. Então eu vou escrever aqui um sim, para dizer que é um funcionário. E por último um não, porque no caso não seria um funcionário. Ok? Fechou a função C, e aí esse caso AA0009 não é funcionário. Vamos conferir, não é, tá aqui. Então só o 4, o 3 e o 11 final que é funcionário. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Então arrastou até o final, ó. Agora nós temos aqui o funcionário 4, beleza? Confere, tá ali. O 3 que está aqui também, e o 11 que está aqui também.
resolvemos a primeira parte. Agora a gente vai fazer aqui o cálculo da permanência. Então, se vocês se recordem do episódio que a gente viu sobre cálculos de horas e dias, a data e a hora, eles são frações de um dia. Então, no caso aqui, eu tenho uma coluna que ela está visualmente formatada como horas, mas por trás o Excel trabalha com uma fração de um dia. E como as duas são o mesmo tipo de variável, o mesmo dado, né? Os dois são textos, são horas, que são frações, eu posso fazer aqui o cálculo de um menos o outro para saber o tempo, né, de permanência. Então, vou fazer a saída menos a entrada. Se eu fizer a entrada menos a saída, vai dar negativo e aí não vai ser correto. Então, eu fiz ali um menos o outro. O Excel já sugeriu para mim a formatação de horas. Né? Se eu mudasse isso daqui para número, vocês vão ver que é uma fração que representa a fração de um dia, 0,04 dia. O dia tem 24 horas, 0,04 vezes 24 é igual a 1 hora, 1 minuto e 57 segundos. Então aqui a gente fez, só arrastar até o final, eu já vou ter aqui todas as permanências. E agora aqui a gente vai calcular o valor a ser cobrado com base na permanência que o carro ficou e aí com base também no valor que está aqui nessa tabela. Então vou ter que fazer um outro PROC-V. E agora é um plus aqui do PROC-V também nesse exercício, porque a gente não tem valores exatos como índice para buscar um valor de referência. E aí agora aqui vai fazer sentido utilizar o parâmetro correspondência aproximada para ele conseguir trazer o valor. Então a ideia é buscar, com base na permanência, qual é o valor da tarifa. Então a gente vai fazer aqui então um PROC-V. Qual que é o valor procurado? A minha permanência. E aí aonde que eu vou procurar? Na minha matriz de valores de referência, que são as tarifas com base na permanência. Eu vou dar um F4 aqui, agora a minha matriz tem 3 colunas. O índice que eu quero retornar é o terceiro índice, né? A terceira coluna. Então eu vou colocar um 3. E por último, eu preciso colocar agora a correspondência aproximada. Se eu colocar a correspondência exata, eu vou fazer aqui só para vocês verem que não vai trazer valor nenhum, ele não vai encontrar, porque eu não tenho nenhum valor exato que dá 1 hora, 1 minuto e 57 aqui. Eu tenho faixas de valores aproximados. Então, feito isso, eu vou fazer aqui de novo, né, e mudar aqui para verdadeiro. Agora eu quero permitir que o PROC-V encontre o valor mais próximo do valor que eu tenho aqui. Então ele vai usar ali essa inteligência para fazer essa busca. Então vamos conferir aqui, ó. A permanência de 1 hora e 1 minuto cobrou R$11. R$11 está aqui. 1 hora, passou de 1 hora, então 1 hora e 1 minuto até 1 hora e 15. Beleza? Vamos ver o segundo, que é 1 hora e 16, já tem que mudar o valor. Então já foi 12, é um pouquinho mais caro. E assim por diante. A gente consegue usar aqui desse valor, então, dessa função, para buscar os valores de permanência. E aí agora está o nosso desafio final, utilizando a função que a gente viu hoje, que é fazer o soma-Cs. Eu preciso somar apenas se não for funcionário, para desconsiderar o valor dos funcionários. E agora entra então aqui o nosso PROC-V, não, o nosso soma-Cs, né? Soma-Cs ou soma-C, tanto faz. No caso, eu só tenho uma condição, se é funcionário, então eu vou utilizar o soma-C. Soma-C, qual é o intervalo que eu quero somar? O meu intervalo é esse aqui, ó. Só que o meu critério está aqui, então eu preciso selecionar primeiro o intervalo do critério, ok? Então, eu quero somar C, se não é funcionário. Então, qual que vai ser meu critério? Meu critério vai ser, entre aspas, a palavra não, exatamente do jeito que está escrito ali. Não, tudo maiúsculo. E aí, por último, o intervalo da soma, que tem que corresponder ao tamanho da matriz que eu usei como referência para filtrar, né, para testar. Então, eu tinha selecionado aqui 20 linhas e agora eu vou selecionar aqui 20 linhas também. E aí, por último, fecho parênteses
e ele vai fazer a soma, né, do valor a receber ali, só desconsiderando os funcionários. Para a gente testar, a gente pode fazer aqui uma soma, fazer uma soma desse valor do total, né, que ele sugere aqui. Ó. Eu vou fazer um soma. Se eu somar todo mundo, eu tenho o valor total que era para ser cobrado. Beleza, ó, era para ser cobrado R$ 608. Porém, foi descontado, não foi cobrado o valor dos funcionários. Então, eu vou fazer a diferença desse valor a receber que eu tenho aqui. Então, foi bonificado, no caso, R$ 107, que é a diferença da soma do total que era para ser cobrado, menos o que foi cobrado de fato, que é somente os de não funcionários. Então, feito esse valor, o valor bonificado é 107. E qual é o percentual, né? Então, a gente vai pegar aqui o valor bonificado e dividir pelo valor a receber, né? Na verdade, pelo valor total, para a gente saber quanto foi bonificado, né? Então, a gente vai fazer a soma, de novo aqui, do total que era para ser cobrado. Então, foi bonificado ali 17%, 18% aproximadamente do valor. Então, feito isso, a gente resolveu esse exercício, a gente conseguiu cumprir mais essa etapa de conhecimento. Eu espero que você tenha conseguido resolver. Caso contrário, continue praticando, que eu tenho certeza que você vai se tornar excelente no Excel. Eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.